do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos cumprimenta é o pastor Edson Giocondo, superintendente da EBD do Jardim Santa Esmeralda, Assembleia de Deus, Ministério Belém. Muito bem, mais uma vez nós estamos aqui para apresentar aos irmãos mais uma aula desse nosso segundo trimestre do ano de 2020. Nós adentraremos hoje na quarta lição, 26 de abril de 2020. O tema da nossa lição é a iluminação espiritual do crente. O texto áureo encontra-se em aos Efésios capítulo 1 e versículo de número 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A verdade prática, a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em aos Efésios capítulo 1, versículos do 15 ao 23. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sob excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, mais uma vez nós estaremos aqui estudando a palavra de Deus. Teremos aqui o nosso professor que estará lecionando juntamente com os irmãos. Você aí no recinto do seu lar, pegue a sua Bíblia, pegue o seu material da Escola Bíblica Dominical e acompanhe esta aula que tem um suporte muito grande de aprendizagem, vai trazer para a sua vida uma edificação espiritual muito grande. Embora a impossibilidade de estarmos reunidos na congregação para podermos juntos estudarmos a palavra de Deus, porém, como disse Paulo, estando embora preso, a palavra de Deus não está. Então você tem aí toda a liberdade e também o privilégio de estar estudando a palavra de Deus. Que Deus abençoe você, que você aproveite o máximo essa aula, que seja para a sua vida de grande edificação espiritual, que a mão de Deus esteja sobre a sua vida, te abençoando e te dando graça para a glória do nosso Deus. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe conceda uma boa aula em o nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, é com muita alegria que venhamos a fazer mais uma gravação desta aula da Escola Bíblica Dominical. E nesta feita estaremos falando sobre a lição número 4
a iluminação espiritual do crente. Eu sou o presbítero Eduardo, um dos professores da escola dominical aqui no Jardim Santa Esmeralda, onde o nosso pastor local, o pastor João Domingos, e o nosso superintendente da escola dominical, o pastor Edson Giocondo, que estão à frente desse trabalho e estão granjeando a nós esta oportunidade de estar lecionando para a classe dos adultos, para a classe dos homens, dos obreiros. Porém, o mesmo assunto para as irmãs, e há alguns momentos, algumas aulas, elas também estarão lecionando, assim como já lecionaram. Mas vamos à lição. Esta lição, ela vai trazer uma questão da parte espiritual que Paulo, ele percebe a necessidade de estar enviando esta mensagem de despertamento espiritual para os efésios. Nós vemos aí que Paulo começa o seu primeiro capítulo dando ações de graças, depois ele vem com orações e intercessões, depois ele vem com confissão de louvor e exaltação. E Paulo, ele faz uma oração. E nesta oração ele intercede pelos efésios. Note que Paulo estava preso, né? Paulo estava precisando de oração, mas ele sentiu a necessidade de interceder e de orar pelos efésios. Isto mostra que para nós orarmos para os nossos irmãos, para que nós ajudemos o nosso próximo em oração, não precisa a gente estar em situação totalmente agradável. Em todas as circunstâncias da nossa vida, nós devemos interceder pelos nossos irmãos. E Paulo deu mais este exemplo. E aí Paulo vem mostrando aqui no primeiro tópico da lição. Vamos já entrar aqui para o primeiro tópico da lição. Ele vai nos trazer aqui o seguinte tema, né? O comentarista da lição, ele coloca aqui: a esperança da vocação e as riquezas da glória. Então nós vemos aqui que Paulo, ele ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da sua herança. Então nós temos uma herança e só espiritualmente nós entenderemos isso. Só com a iluminação do Senhor é que nós conseguiremos entender qual é essa riqueza, qual é essa esperança, quais são essas bênçãos que nos aguarda, né? E aqui no subtópico 1 que diz: ação de graças e intercessão. O apóstolo Paulo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos. Então o apóstolo Paulo aqui, ele dá graças a Deus pela vida dos eleitos. Ele louva a Deus pela vida daquelas pessoas que aceitaram a Jesus, reconheceram que Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida. E aqui ele continua dizendo, aqui o comentarista continua dizendo que por todas as bênçãos espirituais recebidas, tal como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Então todas estas dádivas, ela vem acompanhada da salvação. Ela vem para nos presentear, né? E o apóstolo Paulo, ele traz esses assuntos, né? A predestinação e eleição foi a aula passada. Então, se você tiver alguma dúvida, pegue a aula passada, que foi o presbítero André, que lecionou a aula número 3,
sobre eleição e predestinação. Por sinal, uma ótima aula. Então aqui o apóstolo Paulo intercede para que seja concedido aos seus eleitos o espírito da sabedoria e de revelação. Que espírito de sabedoria é esse? É uma das ações do Espírito Santo. O Espírito Santo, nas suas várias atuações, ele vem trazer esta sabedoria para que o homem consiga entender as coisas espirituais. Existem coisas que o homem só consegue entender pelo Espírito Santo. Coisas que seriam impossíveis ao homem entender sem a interpretação do Espírito Santo. E também o espírito de revelação. Esta revelação aqui não é a revelação profética, a revelação que, de revelar futuro, de revelar alguma coisa que está oculta. Esta revelação aqui que o apóstolo Paulo está querendo dizer é a iluminação que nos faz entender as coisas do mundo espiritual. É esta iluminação aqui, esta revelação que o apóstolo Paulo está se referindo. Porque ele diz aqui, o comentarista fala, porque Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo que quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinados por Deus. Por isso ele rogava que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem por meio do Espírito Santo esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Então, somente pelo Espírito Santo que o homem vai conseguir entender isso daqui. A esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. É tremendo. E o subtópico 2 diz assim: a esperança da vocação. Então, essa esperança da vocação, ela é dividida em 3 pontos. Ela é dividida em 3 aspectos: passado, presente e futuro. E eu anotei aqui algumas referências bíblicas. Se você puder pegar aí a sua Bíblia, vamos estar lendo 2 Timóteo, capítulo 1 e o versículo 9, que diz que Deus nos chamou para a salvação antes dos tempos. Então Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse isso. Também em Filipenses, capítulo 1, versículo 4, que diz que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. E também Filipenses 1,5, que vai dizer que nos predestinou para filhos da adoção. Então esse é o aspecto no passado. Deus já havia preparado um plano da salvação. Nós ainda nem havíamos nascido, Deus ainda nem tinha gerado o homem, nem tinha criado o homem. Mas já havia um plano da salvação. E agora, e no presente, como que se dá essa salvação? Filipenses capítulo 3 e o versículo 14, que diz assim: prossigamos para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, nós devemos prosseguir para o alvo. O apóstolo Paulo dizendo aos Filipenses 3 e 14, que nós devemos prosseguir para o alvo, não devemos parar. Devemos andar irrepreensíveis e de modo digno. O crente deve se manter na presença de Deus, se comportar como salvo.
A salvação vem pela fé, mas a fé sem as obras ela é morta. Não seremos salvos somente pelas nossas atitudes, mas pelas atitudes, pelos frutos conhecereis a árvore. E o salvo anda de uma forma irrepreensível. O que quer dizer irrepreensível? Quer dizer que ele não comete nada que vá precisar ser repreendido. É difícil, é muito difícil isso daqui. Mas esse é o objetivo. Esse é o nosso alvo. Como diz aqui, prossigamos para o alvo. Nós temos um alvo. Por isso que pecar significa errar o alvo. Porque o nosso alvo é acertar. O alvo do salvo, do crente lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que está caminhando rumo à Canaã celestial, o alvo é acertar. Se erramos o alvo, mas a nossa vontade era acertar o alvo. Então, a partir desse momento que nós percebemos que erramos o alvo, pedimos perdão e voltamos o caminho correto e prosseguindo de novo para o alvo. Então, essa é a meta do crente, prosseguir para o alvo, sempre. E agora, o terceiro aspecto, que é o futuro. Né? No futuro, o que nos aguarda? Né? Qual é a recompensa desse aspecto da salvação? Né? Porque, como eu estava comentando uma outra palavra que eu estava dando, há uma recompensa. Né? Tudo que anda acontecendo nos últimos dias, nós temos que escolher, fazer uma escolha. Né? E nessa escolha, nós vamos escolher alguma coisa. Se nós escolhermos da maneira correta, se nós fizermos da maneira certa, com certeza vamos desfrutar das bênçãos que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Amém? No futuro, Efésios capítulo 5, versículo 27, que diz assim. Efésios capítulo 5, versículo 27. Eu vou passar a ler aqui. Também está na nossa revista, né? Efésios capítulo 5 e o versículo 27. Que diz assim: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, nós devemos estar prontos para o futuro. Devemos estar prontos. Porque qual é o futuro que nós estamos aguardando? É morar com o Senhor Jesus nas mansões celestiais, não é isso? Então, para entrar lá, devemos estar preparados. Para entrar lá, devemos estar preparados. E porque no céu não entra pecado. No céu só entra lavado e remido pelo sangue do Cordeiro e que está aguardando o Senhor Jesus fielmente. É isso que nos aguarda. Amém? Subtópico 3. As riquezas da sua herança. Outro ponto aqui que nós queremos tocar também vamos ler aqui. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que diz assim: as coisas que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para o que os ama. Então, olha aqui a recompensa para você que está seguindo os passos de Jesus, para você que se desvia do mal, coisas que nós nem podemos explicar, coisas que não chegou aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, ao nosso entendimento, coisas que nós só vamos entender lá. Mas aquilo que Deus vai nos revelando e que está disponível para nós, devemos pedir a revelação do Espírito Santo. É o que o apóstolo Paulo aqui está nos recomendando. E o outro versículo que eu queria citar era Mateus 25 e 34, que diz assim: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança a terra que foi preparada para vós
antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, Deus já tinha preparado a nossa morada. Então, esse vai ser o maior prazer da igreja, vai ser o maior prazer de Jesus, falar assim, olha, vinde, bendito do meu Pai, possui por herança aquilo que foi preparado para vós desde a fundação do mundo. Que bênção gloriosa. Vamos dar seguimento aqui ao tópico 2. No tópico 2, ele tem o título A sobreexcelente grandeza e força do poder divino. Quando nós falamos de sobreexcelência, nós estamos dizendo onipotência. Deus tem todo o poder. Deus tem todo o poder. Então, é um poder onipotente, onde nós nem também conseguimos alcançar na nossa mente humana. Mas conseguimos ter uma ideia de tão grande é esse poder. É só vermos a criação, vemos o poder que tem o sol na sua força total, na sua iluminação, no seu calor. Deus vai acima de tudo isso. Deus vai acima de tudo isso. Ele é o criador de todas as coisas. Então é algo tremendo. No subtópico 1, que vai dizer a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Então, quando ele vem dizendo sobre excelência, é o significado de extraordinário. O que vem a ser esse extraordinário? Vem a ser algo fora do comum, fora do normal. Então, o poder de Deus, ele vem além de tudo aquilo que a gente consegue imaginar. É fora do comum. Vamos aqui também agora para o subtópico 2, que vai dizer sobre a força do poder divino. A força do poder divino. Que força é essa, né? Aí vem aqui um significado que o comentarista coloca aqui da eficácia. E a eficácia, ela quer dizer que a pessoa consegue cumprir ou atingir um propósito. Eficácia significa isso. Atingir um propósito. Colossenses capítulo 1 e versículo 29 vai dizer assim: para que também trabalho combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Então, o apóstolo Paulo dizendo à igreja de Colossos que ele trabalhava combatendo segundo a sua eficácia, ou seja, a eficácia de Deus. Isso daqui quer dizer o quê? Que a eficácia é atingir um propósito. Então, se eu quero atingir um propósito, nós já falamos aqui de atingir o alvo, se eu quero atingir o alvo, o propósito, somente pela força do poder divino. Somente dessa forma que nós vamos alcançar o propósito, que é servir a Deus melhor, que é caminhar para as mansões celestiais. Somente neste propósito. João 1,12 diz assim: mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, todos quanto os receberam, os deu poder de serem feitos filhos de Deus. E quando nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus, filhos por adoção, nós agora participamos do reino de Deus. Nós agora participamos destas bênçãos, dessa eficácia, desse poder que Deus proporciona, que Deus derrama sobre nós. Esse poder que vem do alto. Glória a Deus. Então, nós somos participantes desse poder.
Bendito é o nome do Senhor. Exemplos irrefutáveis do poder de Deus. Quais são? Ressurreição. Jesus ressuscitou. Então, mostrando aqui o poder que Deus tem de ressuscitar. Ressuscitou Jesus dos mortos. A ascensão de Cristo, que foi à destra de Deus. E a sua elevação acima de todo domínio. Efésios 1, 21 e 22. Então, esse é um dos exemplos do poder de Deus na vida de Jesus. Glória a Deus. Agora sim, vamos para o terceiro tópico, que tem como título Cristo, nosso exemplo de exaltação. No subtópico 1, vai dizer Cristo, as primícias dos que dormem. Eu já gostaria de ler aqui 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 e o 22. 1 Coríntios, se você tiver com a sua Bíblia aí, quiser acompanhar. 1 Coríntios, capítulo 15, do 20 ao 22, que diz assim: Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos por meio de um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então Cristo, ele é a primícia dos que dormem. Aí se você me dizer assim, mas já houve outros que ressuscitaram antes de Jesus. Sim, houveram outros. Porém, somente Jesus morreu, ressuscitou para nunca mais morrer. Jesus morreu, foi assunto aos céus e está à destra de Deus. Então Cristo é a primícia dos que dormem. Essa é a nossa esperança. Também gostaria de ler aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 4, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 13 até o 18, que diz assim. O título diz: Acerca da ressurreição e vinda de Cristo. Não quero, porém, versículo 13, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim também os que em Cristo dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos salvos, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens e a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Então, essa é a nossa esperança. Que assim como o Senhor Jesus morreu, foi assunto ao céu e hoje está à destra de Deus, todos os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que ficarmos vivos, se o Senhor Jesus voltar enquanto estivermos vivos, nós seremos transformados e seremos arrebatados pelo Senhor. Amém? E estaremos naquele grande banquete, né? Nas bodas do Cordeiro. Glória a Deus. Vai ser uma bênção.
Vamos aqui para o subtópico 2, que tem por título Cristo elevado à destra de Deus. Nós vemos aqui que Deus o exaltou, né? Vamos ler aqui, ó, Filipenses, capítulo 2, verso 9 até o 11. Filipenses, capítulo 2, do verso 9 ao 11, que diz assim: Pelo que Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então, Jesus foi exaltado, Jesus, ele foi levado às alturas, Jesus, ele venceu todas as batalhas que ele sofreu aqui na terra, todos os desafios, o Senhor Jesus venceu e foi exaltado pelo Pai. Glória a Deus. E nós também temos essa esperança de vencer todas as dificuldades e nos encontrar também com o Pai. 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 56 e o 57. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 56 e 57, que diz assim: Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a nossa vitória está garantida. Glória a Deus. Por quê? Pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário e agora nós temos livre acesso a Deus e estamos rumando para esse propósito, que é alcançar as mansões celestiais. Glória a Deus. Por quê? Pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos deu a vitória. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Vamos dar prosseguimento aqui, irmãos. Agora, no subtópico número 3, que diz assim: Cristo exaltado sobremaneira. Cristo exaltado de sobremaneira. Deus exaltou a Cristo. Não foi Cristo que se exaltou. Aqui o texto é bem nítido, né? O texto que nós lemos agora há pouco sobre Filipenses, né? 2:9 diz que pelo que Deus o exaltou. Então, quando nós falamos que Deus o exaltou, isso daqui traz um exemplo também para cada um de nós. Que muitas das vezes nós achamos que devemos nos exaltar por algum motivo, mas nós devemos seguir o que está na palavra do Senhor, que diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo ele vos exaltará. Então, a nossa
vida está na mão do Senhor. E só Ele para dizer qual o momento certo para exaltar. E a nossa maior esperança, a nossa exaltação não se encontra nessa terra. A nossa exaltação se dará quando nós tivermos nosso corpo transformado num corpo glorioso, aonde estaremos nos encontrando com Cristo nos ares. Glória a Deus. E assim como Cristo é a cabeça da igreja, a igreja tem a responsabilidade de representá-lo aqui na terra. Assim como Cristo foi submisso ao Pai, foi obediente ao Pai em tudo, assim nós, como igreja, devemos estar submisso ao Senhor Jesus em tudo. E lá em Mateus capítulo 16, Pedro disse assim: Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo. E no versículo 18 Jesus disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, meus irmãos, a igreja, ela é uma locomotiva. Sai da frente o inimigo, senão ela passa por cima, porque as portas do inferno não podem prevalecer. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Foi o Senhor Jesus que disse. Então, irmãos, estamos caminhando aqui para o fim da nossa aula. E que nós possamos pedir ao Senhor um discernimento. Que nós possamos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria espiritual. Que nós possamos dar graças a Deus em todas as circunstâncias. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E nós aprendemos também ao longo dessa nossa vida que a murmuração, ela só afasta as bênçãos do Senhor. Mas a gratidão, ela atrai as bênçãos do Senhor. Então seja grato ao Senhor, agradeça a Deus por tudo na sua vida. Não importa a circunstância, agradeça ao Senhor e peça discernimento cada dia mais ao Senhor. Interceda pelos seus amigos, irmãos, conhecidos, seu próximo, pelas pessoas que você conhece de vista, pelas pessoas que você nem conhece. Interceda, que é dessa forma que Deus vai te abençoar. Peça, mais uma vez eu falo, peça discernimento ao Senhor. Peça que o Espírito Santo te dê discernimento, porque há coisas que humanamente nós não conseguimos discernir, somente pelo Espírito Santo. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, que esta aula seja uma bênção na sua vida. E se foi, compartilhe, dê um like, para que nós possamos continuar sendo incentivados por vocês, além de estarmos sendo motivados pelo Espírito Santo de Deus, a continuar fazendo esse trabalho. Tá bom? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.